que você tá fazendo agora e presta atenção nessa história que o meu professor deixou eu contar pra vocês. A filhinha dele tem 5 anos e no aniversário dela de 5 anos ele levou ela pro shopping, deixou ela escolher o presente que ela quisesse, deixou ela comer batata frita que ela ama, chocolate e tal. Aí ela falou assim, eu quero ir no parquinho. Dentro do shopping tem um playground. Aí ele levou ela lá e falou assim, olha, eu vou te dar R$ 10 e você vai lá comprar o seu próprio ingresso, porque você já tá ficando mocinha. Olha o que ela fez com R$ 10. Ela entregou o dinheiro pro atendente, ele devolveu o troco mais o ingresso pro parquinho. Ela ficou com uma carinha super assustada, pegou com a mesma mãozinha tanto o troco quanto o ingresso, amassou, colocou no bolso e começou a andar pra trás, olhando fixamente pro atendente e se aproximando do pai dela. Pai, você escutou o que o atendente falou pra mim? Até então ele não tinha escutado. Falou, o que ele falou? Vocês não têm noção, gente. Parte 2, Instagram e TikTok. A única coisa que o meu professor tinha escutado de longe foi que o vendedor, quando entregou os ingressos e o troco pra filha dele, falou assim, ó, tá aqui, princesa. Mas ele pensou, ele deve ter falado mais alguma coisa pra ela ficar tão assustada. Então a filha dele falou assim, pai, ele me chamou de princesa. Aí ele falou, mas o que tem ele ter te chamado de princesa? Você não gostou? Ele falou mais alguma coisa? Ela falou, não, ele só me chamou de princesa, mas pai, como que ele sabe? Eu não tô vestida de Frozen hoje. Esse professor me dá aula de TV e cinema, então ele contou essa história justamente pra mostrar pra gente que a gente precisa acreditar muito no personagem. No caso, a filha dele, mesmo sem roupa de princesa, com roupa normal, ela ainda acredita que é uma princesa o tempo todo. Olha que fofa. Eu conheci a Laiane quando a gente estava no 6º ano. E nessa época, eu não sei o porquê, mas a gente era arqui-inimiga, sabe? A gente nunca tinha brigado, nem nada do tipo, mas o nosso santo não batia. E aí, por ironia do destino, quando eu estava no 1º ano, nós duas se reencontrou e a gente acabou se tornando melhores amigas. E assim, daquelas inseparáveis. Depois disso, a gente virou um grude que não largava por nada. E foi assim por muitos e muitos anos. No meu casamento, a Laiane foi minha madrinha. Quando meu filho nasceu, ela foi madrinha do meu filho. Quando o filho dela nasceu, eu fui madrinha do filho dela. Nós éramos, assim, apaixonadas uma pela outra, sabe? A gente convivia muito e falava muito e dividia tudo das nossas vidas uma com a outra. E aí, em 2017, a Laiane, ela começou a se queixar que ela tinha muitas cólicas. Ela dizia, assim, que era como se fosse cólica de gases. E no começo a gente até ria disso, a gente brincava, a gente zombava, ela mesma zombava disso. Só que ela começou a reclamar que estava muito frequente e estava ficando cada vez mais intensa. E aí eu preocupei e eu falei assim, amiga, então vamos no médico, né? Porque você vai ficar sentindo dor. Mas a Laiane, ela falava assim, não, eu não vou no médico por causa de gases, tá maluca, amiga? Eu tô tomando um chazinho aqui que a minha avó me ensinou, vai passar. Só que não passava. E eu tava desconfiada que não era só gases, porque a Laiane, ela emagreceu demais, sabe? De uma hora para outra. E aí o tempo ia passando, cada vez mais ela se queixava dessas tal cólicas, cada vez mais ela tava com sintoma diferente, ela já não comia bem, ela sentia muita dor, e ela tava emagrecendo cada vez mais. Só que para cada sintoma que surgia, a Laiane inventava um chá novo. E aí um dia ela estava na minha casa e ela começou a sentir a tal cólica que ela reclamava. E ela falou assim, ai amiga, tô sentindo dor, eu vou no seu banheiro. Eu falei assim, tá bom. E ela entrou pro banheiro e ela demorou, e ela demorou, e ela demorou. E quando ela saiu, eu vi que ela tava assim meio pálida, assustada. E ela falou assim, amiga, aconteceu uma coisa muito estranha. E eu falei assim, o que foi, Laiane? E ela falou assim, eu fiz o número 2 e sangrou muito, nunca tinha acontecido isso. E aí naquele dia eu estourei com ela. Naquele dia eu falei assim, amiga, você querendo ou não, a gente vai no médico, isso não é normal, tá louca? Você sente dor desse tanto e agora você tá falando que tá sangrando, isso não é normal, você não tem escolha, vai embora pra sua casa se arrumar que eu vou te levar no médico. E aí nesse dia, ela mesma tava assustada, então assim, ela nem questionou muito, sabe? Ela foi embora, arrumou, eu me arrumei também e eu fui na casa dela buscar ela. E aí a gente foi no hospital, eu entrei no consultório com ela pra poder falar, sabe? Falei
pro médico, que ela sentia muita cólica, que tinha acontecido isso, acontecido aquilo. O médico foi, examinou ela ali mais ou menos e passou um monte de exame. E aí eu lembro que a Laiane, ela tava até preocupada, sabe? Porque depois daquele dia que sangrou, ela disse que todas as vezes que ela ia, tava sangrando. E eu ainda tentava acalmar ela, falava assim, não, amiga, agora você já foi no médico, seja o que for, você vai tratar. E aí, quando saiu os primeiros exames, começou o nosso pesadelo. No dia que ela foi buscar, eu não pude porque eu tinha ficado com o filho dela, né? Não tinha com que ela deixar naquele dia, ele tinha só 3 aninhos na época. Então eu fiquei com ele. E aí ela passou direto lá em casa com esses resultados de exame e ela tava inconsolável. Ela tava assim, desesperada, sabe? O que que foi, amiga? O que que foi? E ela me disse assim, amiga, o médico me disse que pelos primeiros exames, tudo indica que eu tô com câncer no intestino. E eu assustei também, né? Porque câncer é uma palavra que, tipo, assusta muito a gente. Eu falei, amiga, como assim? E ela falou assim, ele disse que infelizmente tudo indica que sim. E agora ele quer fazer a biópsia, né? Pra ver se é benigno ou maligno, pra ver como que tá. E ela muito desesperada. E eu sempre tive muita fé em Deus, sabe? E eu ficava assim, amiga, calma. Pode ser que seja, mas pode ser que seja só, sei lá, um tumor benigno, que o tratamento vai ser simples e que você vai ficar boa, você vai ver, tem fé em Deus. E aí eu falei tanto pra ela, sabe, que a Laiane, ela acalmou e naquele dia a gente conseguiu até sorrir de novo. E aí ela fez essa biópsia e demorou tanto pra sair o resultado, a gente tava todo mundo tão angustiado, sabe, porque, como ela mesma dizia, o filho dela tinha 3 aninhos naquela época. E aí saiu o resultado da biópsia e no dia que ela foi buscar o resultado da biópsia, eu fui com ela, fui eu, o marido dela. E nosso mundo desabou, né? Naquele dia, o mundo de todo mundo desabou. Quando o médico viu o resultado da biópsia dela, ele disse assim que era maligno primeiro e que no estágio que estava, quase que nem tinha mais o que se fazer, que o câncer dela já tinha se espalhado demais, que praticamente o tratamento ia ser só paliativo, mas que não tinha muito o que se fazer mais. E ele disse assim que se ela tivesse procurado o hospital uns meses antes, que talvez teria, sabe, que seria mais fácil, mais simples, mas que da forma que estava ali, só por Deus. E eu tentei ser forte, sabe? Porque eu sabia que, apesar de tudo, né? Além de toda dor, de todo o sofrimento físico que ela estava passando, tinha também o emocional. Porque o médico tinha praticamente acabado de dizer para ela que ela ia morrer, né? Que ela ia separar do marido, que ela ia deixar o filho. Então eu queria ser forte, mas naquele momento eu falei com a minha amiga e eu desabei ao lado dela, porque eu não queria acreditar que a minha amiga, a minha irmã, que ela tava com uma doença que ia matar ela, sabe? E em toda a luta da Laiane eu tive com ela a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada exame que ela precisou fazer, a cada tratamento que ela foi. E a minha amiga, ela só foi definhando, só foi emagrecendo, só foi acabando. E o próprio tratamento fazia mal pra ela. E eu já também quase não tava suportando mais ver ela naquela situação. E nos últimos dias de vida dela, ela internou porque ela tava muito mal, ela tava dessa grossura. E aí eu falei pro marido dela que eu queria ficar com ela no hospital, que eu não queria desgrudar, porque eu sentia que eram os últimos dias de vida dela. E ele me disse que também queria, então a gente combinou que a gente iria revezar. Um dia ele ia ficar com ela e no outro eu ia. E eu lembro que quando era a minha noite de dormir lá com a Laiane, ela gritava tanto de dor, ela gritava tanto, ela pedia socorro, ela pedia pelo amor de Deus para os médicos aplicar morfina nela, porque só a morfina aliviava um pouco as dores que ela sentia, nem tirava tudo, outra coisa não tirava. E naquela altura, sabe, eu nem conseguia pedir a Deus mais para curar a minha amiga. Eu só pedia a Deus para tirar ela daquela situação, para dar descanso para ela, porque do jeito que ela tava não era vida mais. A minha amiga tava em cima de uma cama, sem se alimentar, sem conseguir levantar para ir no banheiro e só sentindo dores. Aquilo não era vida mais. E aí, no dia que aconteceu, eu fui, né, de manhã para poder trocar de turno com o marido dela. Ele tinha dormido e aí eu fui de manhã, que eu ia ficar o dia e a noite. E quando eu cheguei no hospital, que ele me viu, ele já veio desesperado, ele já veio em prantos. E eu já sabia da notícia, eu já sabia o que tinha acontecido. E ele me falou que a Laiane tinha acabado de falecer.
Naquele momento ela tinha acabado de falecer. E eu vou te falar a verdade, que quando ele me deu essa notícia, eu não consegui chorar, eu não consegui sentir dor, eu não consegui sofrer, porque eu tinha sofrido tanto junto com a minha amiga, eu tinha visto tanto ela sofrer, que ali eu entendi que a minha amiga, ela não tinha morrido, ela tinha descansado. A minha amiga, ela sofreu muito. A minha mãe, ela fala assim que ninguém morre de véspera, que todo mundo já vem na Terra com a hora marcada para voltar. Só que nada tira da minha cabeça que se eu tivesse obrigada a Laiane a ir desde o começo, se eu tivesse insistido, se eu tivesse arrastado ela, eu tenho certeza que ela teria se salvado. Então, o que eu tenho para te dizer é que se você tiver qualquer problema, qualquer coisa de errado no seu corpo, vai no médico, ele estudou, ele vai saber te falar se aquilo é normal ou não, se aquilo é uma coisa grave ou não. Não fique em casa confiando em chá, em simpatia ou sei lá, qualquer coisa, vai no médico, pelo amor de Deus. Não é fácil a gente perder uma pessoa tão querida assim. Eu posso te falar que ainda hoje, ela morreu no final de 2018 e ainda hoje eu sinto como se tivesse acontecido ontem. Uma menina criada solta, que podia fazer o que quer, falar o que quer e ir pra onde quer. Minha comunidade sempre foi uma comunidade muito grande. Eu adorava subir e descer os morros da minha favela. A minha mãe sempre foi meio cachaceira. Eu nunca tive irmãos, nunca tive pai. E minha mãe nunca nem teve estrutura pra conversar comigo a respeito disso. Sempre foi eu e ela e eu. A gente comia o que tinha, bebia o que tinha, vestia o que tinha e assim era a vida. A minha avó não morava nessa comunidade não, ela morava mais longe. Sempre que ela ia visitar a nossa casa, ela vivia pegando no meu pé, enchendo meu saco e enchendo o saco da minha mãe pelo meu jeito de ser, de viver, de vestir. Só que eu nunca fui de dar muita moral não, na verdade, que velha chata, era isso que eu pensava. Com 10 anos de idade eu menstruei e automaticamente eu realizei o meu sonho de me tornar mulher, de ter peito, ter bunda, crescer o corpo e poder falar que eu já era mulher, né? Que eu já menstruava. No meio das minhas amigas, isso era muito bom. Com os 13 anos de idade, eu comecei a ficar mais solta do que eu já era e frequentar os bailes da comunidade. Então, teve uma vez que ia ter um baile super legal no morro, e eu falei, eu vou. E eu coloquei a roupa mais curtinha que eu tinha, eu passei o reboco mais forte que eu tinha, esperei minha mãe ficar bem bêbada, porque ela sempre foi cachaceira mesmo, e fui pro baile com a minha amiga. Chegando lá, eu já conhecia várias pessoas, né? Vários homens me olhavam e, na verdade, eu amava a forma que os homens me olhavam. Eu sentia como se eu chamasse atenção, fosse bem gostosa mesmo e tal. Nisso, eu fui pegar uma cerveja, que até o cara da cerveja fez por um trocadinho pra mim, porque eu só tinha umas moedinhas, mas porque eu ficava dando umas risadinhas e tal, e ele deixou eu pegar uma cerveja. E veio um cara da Boca pra poder tentar ficar comigo. Eu tava bem dançando, curtindo, e eu falei que eu não queria. Ele era até bonito, mas eu falei que não queria. E ele continuou insistindo pra ficar comigo, e eu disse que eu não queria. Falei pra ele dar licença que eu não queria. E ele meio que me segurou forte, queria forçar eu ficar com ele, e eu disse que eu não queria. Só que ele me soltou e eu continuei bebendo. Continuei bebendo. Resumo da história. Eu acordei no outro dia com a dor de cabeça fortíssima, deitada numa cama que eu nunca vi na minha vida, completamente nua. E quando eu olhei pro lado, era ele, aquele garoto do baile, da Boca, que queria me beijar, que tava. Ele se espreguiçou, olhou pra mim e falou, você é bem boa de cama, hein? E com tudo que eu presenciei assim na minha volta, eu soltei um grito de desespero e comecei a meio que bater nele, a querer empurrar ele e falando pra ele que ele tinha feito comigo. E naquele momento ele segurou o meu braço com muita força. Ele colocou a testa dele na minha testa, olhou dentro dos meus olhos e falou assim, você é uma puta, o morro inteiro só quer te comer e te jogar fora. Você sempre foi uma vagabunda e não vai ser agora que você vai deixar de ser. E ele me deitou na cama de novo. E mais uma vez ele começou a me estuprar. Só que eu tava acordada e eu não tava bêbada e nem drogada. E eu comecei a chorar desesperada e falando pra ele parar, sai de cima de mim, me solta. E ele não me soltou, mandando eu calar a boca, falando que eu merecia era mais.
que era isso que eu merecia mesmo, que eu nunca prestei, que eu nunca vou prestar. E ele começou a segurar a minha boca e se satisfez em cima de mim. E quando ele terminou de se satisfazer, ele deitou pro lado e me empurrou da cama e falou: agora você pode ir embora. E naquele momento eu saí pegando as minhas roupas e descendo o morro, que eu tava bem no alto. Comecei a descer as escadas perdida, tentando entender o que tinha acontecido comigo, tentando entender o que tava passando, o que tinha acontecido de verdade, né? Então eu cheguei em casa, e quando eu cheguei em casa eu entrei no banheiro, eu comecei a tomar banho, comecei a me lavar com aquele sentimento de suja, de nojo, e eu não sabia o que fazia. Então eu liguei pra uma amiga minha, a que tava comigo no baile, e contei pra ela o que tinha acontecido. E ela disse pra mim que pra eu comprar um teste de gravidez, que com certeza ele não tinha usado preservativo comigo. E eu disse não, porque se ele não usou agora, quando ele fez isso comigo há pouco tempo atrás, ontem, certeza que também não. E minha mãe, eu pensei em contar pra minha mãe o que tinha acontecido, e eu cheguei nela e contei pra ela que eu tinha dormido fora de casa, que o menino da boca tinha abusado de mim, tinha feito o que fez. Sabe o que ela fez? Ela me deu uma surra. Ela me deu uma surra tão forte, tão forte, tão forte, e falou que bem feito por ter acontecido o que aconteceu. Que se eu fosse menos vagabunda, aprendesse a me comportar como gente, isso não tinha acontecido. E mandou eu comprar cachaça pra ela. E eu fui, toda marcada, toda machucada, com a cabeça sem entender o que acontecia. E quando eu passava pelos barzinhos, pelas vielinhas, parece que todo mundo tava me olhando, todo mundo tava comentando sobre mim, tava todo mundo falando a respeito de mim, eu não tava entendendo nada. Até que quando eu cheguei lá no barzinho pra comprar cachaça da minha mãe, essa amiga que eu liguei e desabafei com ela, disse assim: vamos lá em casa que eu preciso te mostrar uma coisa. E ela me levou lá na casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, ela me mostrou um vídeo. Um vídeo que o cara da boca tinha feito na noite anterior, transando comigo. Eu completamente doida, bêbada, drogada, porque eu só tinha bebido uma cerveja. Eu tava completamente drogada, não conseguia responder, mexer. E ele brincava comigo no vídeo como se eu fosse uma boneca. E ele fez esse vídeo e mandou no grupo dos traficantes da boca do morro. E tava todo mundo sabendo o que tava acontecendo. E aquilo meio que me desestabilizou muito mais. Eu entrei numa bola de desentendimento de o que tá acontecendo. Meu Deus do céu, que pior vai acontecer na minha vida agora. Eu tava assim, sem saber o que fazer. E eu falei, eu tenho que ir pra casa. E eu peguei a cachaça da minha mãe, eu comecei a andar em direção à minha casa pra ir embora. E quando eu tava indo, ainda teve um velho nojento de uns, sei lá, 40 anos, que ficava enchendo a cara de cachaça e usando pedra na beirada do morro. Ele me puxou pra dentro de um barraco e começou a descer as calças. E naquele momento eu mandei ele me largar e me soltar, e ele deu um tapa muito forte na minha cara. E falou que eu nunca prestei, que eu nunca vou prestar. E eu caí no chão chorando e falei pra ele me deixar ir embora. E ele fechou as calças e disse: vai, sua vagabunda, vai. E aí naquele momento eu saí correndo sem olhar pra trás, eu saí correndo sem saber o que fazia. Eu saí correndo com a cabeça louca, perdida, e eu não sabia pra onde ir, pra onde correr. E a minha mãe era uma... sem alicerce nenhum, quem ia ser ela pra fazer alguma coisa por mim, pra me defender. E aí quando eu cheguei em casa eu contei pra minha mãe tudo que tinha acontecido. E naquele momento ela olhou pra mim e falou assim: olha, você só me passa vergonha. Com que cara que eu vou no boteco agora? Com que cara que eu vou descer o morro agora? Com que cara que eu vou olhar pro povo da comunidade sabendo que a minha filha não presta? Que a minha filha foi fuçada por um bandido que ela nem conhece? Que minha filha é uma drogada? E aquilo me fez mais mal ainda, porque eu senti que realmente eu não tinha com quem contar. E eu pensei, eu vou me matar. Eu vou me matar, porque não tem sentido eu continuar viva. Não tem pra onde eu ir, não tem o que fazer, eu vou me matar. E aí eu falei pra minha mãe que eu ia me matar, que eu acho que ia ser uma boa solução. E a minha mãe falou assim: não, você vai pra casa da sua avó. Porque a minha avó, extremamente rígida, eu não queria ir pra casa dele. Então assim, né?
Eu sei lá o que eu queria, na verdade. Eu tava muito mal, não conseguia pensar. Mas eu fiz as minhas malas.